Abra sua Bíblia aí, só para que você veja um versículo. São Lucas capítulo 5. Depois que o apóstolo Pedro, que não era apóstolo, era apenas um pescador, ele viu aquela pesca milagrosa, quando ele viu o que aconteceu naquele momento. E no verso 8 disse que ao ver isto, Simão Pedro cayó a los pés de Jesus, dizendo: apártate de mim, Senhor, pois soy, que eu sou? Sou um homem pecador. Em outras palavras, eu não posso estar cerca de ti, tu eres muito santo, e eu sou, que eu sou? Às vezes as pessoas, elas se rusgam incapazes. Ela pensa que ela não tem a capacidade ou a condição, e realmente é verdade. Nenhum de nós outros tem condição, nem tampouco capacidade, para nada. Todo vem de Ele. Amém? Ele não está buscando pessoas perfeitas. Ele só está buscando pessoas dispostas. É isso que Deus busca. Ele não está buscando uma pessoa que sepa falar de uma maneira erudita, que seja uma pessoa bem política para falar. Ele não está buscando pessoas que tenham grandes. Não. Ele só está buscando pessoas que se coloquem à disposição dele e que digam a ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Amém? Me está compreendendo, sim ou não? Porque quando Jesus diz: ide por todo o mundo e predicad o evangelho a toda criatura, ele não estava falando para que todos nós outros fôramos por el mundo. Ele sabia que não seria possível. Mas cada um de nós outros vivimos em um mundo. Nosso mundo pode ser na escola que estudamos, na empresa que trabalhamos, pode ser na colônia que vivimos, pode ser o bairro. Amém? É nosso mundo. Então, nós outros temos que colocar-nos à disposição de Ele, para que Ele nos use aí, para que aí nós outros sejamos usados. Não importando se temos capacidade ou não. Porque em la hora que nós outros abramos a boca, o Espírito Santo colocará as palavras. Amém, gente? Em la hora que você decida, onde eu vou servir a Jesus, de alguma maneira eu tenho que servir. Talvez você não vá ser um auxiliar, um obreiro, um pastor, nada disso. Mas você vai ser um servo de Deus aonde você está. Aonde você está, você será usado por Ele. Aonde você está. É só nos posicionar-se: Senhor, eis-me aqui, pode usar-me. E Ele vai colocar as palavras em sua boca. E quando você tem um encontro com Jesus, você vai falar de Jesus. Você vai falar de lo que Ele hizo com você. Eu o conheci. E como eu o conheci, eu queria falar para todo mundo o que Ele havia feito em mim. E quando você tem uma experiência com Ele, muitos de vocês aqui experimentaram milagres. Você foi curado, você foi liberado, seu matrimônio foi restaurado, seus filhos foram bendecidos, ou seus papás. Você era uma pessoa viciada e foi transformada. Você recebeu bendições. Você já tem coisas para falar. E aqueles que não receberam nada? Porque de pronto você nasceu na igreja. Aí aqueles que nasceram na igreja, quando cresceram, já cresceram com os padres liberados, a família já não tinha peleia, já estavam na bendição. Aí eu já escutei jovens que, porque eles cresceram na igreja, eles disseram assim: não, eu tenho que ir para o mundo, porque eu tenho que sofrer. Graças a Deus que você não sofreu. E você tem que sofrer para poder falar de Jesus? Não, você só tem que ter um encontro com Jesus. Porque se você tem um encontro com Jesus, você vai falar de Jesus. Você vai ser um instrumento dele. Amém, gente? Você não tem que ter preparação. O bispo, como eu me preparo? Não há preparação.
És apenas uma coisa: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Você pensa que eu sei fazer reunião? Cada vez que eu subo aqui, eu dobro minha rodilha, eu lhe digo a Deus: Deus, tenha misericórdia, coloque em minha boca as palavras, porque eu não sei o que vou a dizer. E quando eu me levanto, Ele coloca. Me está compreendendo? Quando eu vou fazer o programa de televisão, você pensa que eu sou apresentador, que eu estudei para apresentar programa de televisão, para saber fazer e falar e mirar para as câmeras? Você pensa que eu estudei isso? Nunca. Mas jamais eu vou fazer um programa de televisão sem antes, em minha casa, em minhas lutas com Deus, desse Espírito Santo, tem misericórdia, usa-me. Eu só não quero ser usado. Aí eu vou allá e Ele me usa. Amém, gente? Lo mesmo Ele quer fazer com cada um de vocês. Então, Pedro, ele diz: apártate de mim, porque eu sou um pecador. Porque o assombro se havia apoderado de ele e de todos os companheiros por la redada de peces que haviam necho. E lo mesmo lhe sucedeu também a Jacobo e a Juan, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: o que foi o que ele disse? Desde a hora em adelante serás, e depois de trazer as barcas à terra, derrando-lo todo, o que eles disseram? Eis isso que Deus quer fazer com você. Amém? Ele quer que você salga de aqui hoje para ser um pescador. Amém? Um pescador de homens. Cada um de vocês. Você tem que sair de aqui hoje, volver a sua cidade, a seu município, a sua colônia e já levar a rede. Você tem que sair de aqui hoje com a rede em manos. Amém? Porque você tem que sair de aqui hoje e começar a pescar. A pescar. E você vai pescar tanto que sua igreja vai quedar assim, ó. Porque você vai ser esse instrumento em las manos de Jesus. Quantas almas existem aonde você vive? Quantas pessoas você se encontra diariamente? E a pergunta é: e a rede? Aonde está? De pronto você sai de la casa e la deixa guardada. Não, você tem que sair de la casa com a rede dentro da bolsa. Amém, gente? Você vai passando, aí pode ser dentro do caminhão. Depois do caminhão você está vendo, aparece um. Você vê que saiu aí aunque seja um charalito, não? Le pongo a rede e já lo. Mas eu não vou a perder a oportunidade de que Ele me use como um instrumento para Ele. Jesus quer usar cada um de vocês. Você de pronto pode sentir-se incapaz. Nada é um obstáculo. E não se vê inferior, não se vê a menos, não se vê incapaz, não se vê de uma maneira que não, esse que eu não tenho condição. Quem lhe vai condicionar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem lhe vai condicionar. É o Espírito Santo quem lhe vai capacitar. É o Espírito Santo quem vai colocar as palavras em sua boca. É o Espírito Santo que lhe vai levar aonde as pessoas necessitam. É o Espírito Santo que lhe vai a despertar para que você veja uma pessoa e o Espírito Santo vai dizer: hable com ella. Ele hace isso. O Espírito Santo hace isso. Amém, gente? Me está compreendendo, sim ou não? Quando você vai à sua igreja, hable com seu pastor, com o obreiro, quem seja, diz assim: obreiro, eu queria 2 periódicos, 3 periódicos. Só isso. Coloca dentro da bolsa. É sua rede. Amém? Deixa-lo aí. Vai no transporte, vai ao seu trabalho, vai à escola. Não é, o Espírito Santo não vai pedir que você hable com todos. Mas ele vai mostrar-lhe pessoas claves. Pessoas que estão orando e você não sabe.
Porque às vezes você vê a persona, e a persona está bem arreglada, está bem maquillada, está muito bonita. Você diz, não, essa mulher aí nunca vai sofrer. Essas bonitas são as que mais choram. Esses bonitos são os que mais choram. Mas nada habla para eles. Às vezes a persona vê o doutor, ela vê o engenheiro, ela vê o advogado, ela vê o profissional, ela diz, não, essa persona são os que mais choram. São as pessoas que mais sofrem. De pronto você pode estar trabalhando dentro da casa de um milionário, você de pronto é aquela senhora que hace a limpeza da casa, é a que cocina para eles. E eles são os que mais sofrem, pero nada habla de Jesus para eles, porque pensam que eles não necessitam. Pensam que eles estão muito bem porque têm muito dinheiro, pero são infelizes. Mas nada habla de Jesus para eles. Nada habla. E muitos de nós outros temos acesso a lugares que um pastor não vai entrar. Que um pastor não vai entrar. Em um hospital você tem uma enfermeira. Em la clínica você tem o médico. Allá, em sua escola, um pastor não vai entrar. Mas você está aí dentro. E naquele edifício luxuoso que você trabalha, um pastor não vai entrar. Mas você está trabalhando aí dentro. E você pode ser esse pescador que o Espírito Santo vai usar para poder salvar a essas pessoas. Amém? Você pode ser aquele professor que você está aí dando classes e você vê seu aluno ou aluna que chora na classe, ou que é solitária, ou que muitas vezes termina a classe e ele se queda solo aí sentado na sídia, esperando, mirando a la nada. Ou de pronto ele vem falar com você que está passando com um problema, mas você não falou de Jesus para ele. Porque aí de pronto você disse, não, bispo, esqueci de lo hago, na escola há regras que não se pode falar de nada dessas coisas. Eu entendo, mas eu não vou perder uma alma não. Se é divino hasta mim, então eu vou descer, vou falar de Jesus para ela. Amém? Eu vou lançar a rede. Então, hoje, eu vou orar por todos aqueles que querem sair de aqui nesta noite, como pescador de homens. Todos aqueles que dizem, senhor bispo, eu quero ser um instrumento, eu não sei nem como vai ser, mas eu me pongo ao serviço de Jesus. Do que ele coloca em minha boca, eu vou fazer, eu vou falar. E você vai sair de aqui hoje para servir a Jesus. E se você serve a Jesus, o Padre lhe honrará.